No mundo de acúmulos, gostos e sensações intensas, a gente sempre quer mais e mais. Eu sou coach nutricional do Com Fome de Viagem e aprendi a adaptar gostos e comidas com ingredientes simples e ótimas sensações. Para cada ingrediente, vou ensinar um amigo distante a cozinhar comigo, aproximando da saúde. E no caminho a gente vai conversando. Simples assim. Mais saúde, menos ingredientes. Olá, bem-vindos à minha cozinha. Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Ninguém vai bater mais forte que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Rocky Balboa. E é com essa frase do famoso personagem de Sylvester Stallone que eu, Rafaela Coelho, começo o nosso programa. Mais com menos. Mais saúde com menos ingredientes. E para cozinhar comigo hoje, eu vou chamar ele que viveu o ringue das ruas. A dependência química o levou para a rua. Ele trabalhava durante o dia, lutava à noite e morava onde dava. Hoje, ele é professor e criador do projeto social Das Ruas para os Ringues. Ele dá aula gratuitas para as crianças, adolescentes e adultos. A história dele é uma reviravolta de quem saiu das ruas para o ringue. Agora ele resgata crianças e a si mesmo com o boxe. Vocês já sabem de quem eu tô falando? Chama o VT, diretor. Venha cozinhar comigo, Fernando Bolacha! Oi, boa noite! Olá, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo! Muito obrigado, vai ser muito maneiro falar de esporte, falar de vida e cozinhar, que é uma coisa que eu também gosto muito. Pronto. Fernando, eu vou começar logo perguntando sobre o seu projeto social. Como surgiu o projeto social que hoje ajuda tantas crianças e você dá aula, enfim? Como surgiu esse projeto na sua vida? O Das Ruas para os Ringues surgiu após eu estar encerrando a minha carreira como lutador, né? Sofri um trauma no quarto nervo nuclear do olho direito e estava encerrando minha carreira como lutador. E eu queria retribuir o que fizeram por mim, igual o Garrido fez lá no viaduto Alcântara Machado, e dar aula de esporte para quem não tivesse uma condição de conhecer uma modalidade esportiva olímpica, igual ao boxe. Foi assim que surgiu. Na verdade, era um nome que anunciavam quando eu entrava no ringue, quando eu morava lá. Sempre quando anunciavam meu nome, falavam Fernando, direto Das Ruas para os Ringues, Fernando Bolacha. E aí esse nome ficou na minha cabeça. Quando saí de lá, resolvi fundar o meu projeto social e cuidar do esporte com a formação de atletas na categoria de base, justamente trabalhando com as crianças, que é para iniciar eles bem jovenzinhos numa carreira olímpica, tudo para evitar os caminhos ruins da vida. Perfeito. Fernando, e no boxe a gente sabe que as cicatrizes, tanto psicológicas quanto físicas, elas são inevitáveis. Mas como é esse trabalho psicológico que você faz com essas crianças, adolescentes, adultos, enfim, para que elas entendam que ninguém vai ter dó do boxeador quando ele tá lá no ringue. Então você meio que entra sabendo que você vai apanhar e vai ter que bater. Então eu acredito que tem um processo psicológico aí que seja tão importante quanto as técnicas de luta mesmo. Como é isso? Como você trabalha esse psicológico? O processo psicológico é o simples, é como a vida, né? Você não vai passar pela vida ileso sem tomar nenhum golpe, sem tomar nenhuma rasteira, sem não tomar nenhum problema, né? E é literalmente como uma luta, né?
você tá lá por um objetivo, que é ser o melhor naquilo que você faz, dentro do esporte que você pratica, por ser um esporte de contato, né? Então você precisa ser mais contundente, tocar mais no seu adversário, ser mais efetivo, mas às vezes como na vida é assim mesmo que funciona. Às vezes tudo dá certo, às vezes alguma coisa dá errado. Basta você só olhar, acreditar no processo, voltar para o ginásio e corrigir os erros. Então, como eles começam muito jovens, é mais fácil de administrar isso, porque crianças levam ainda na parte da brincadeira, mesmo sendo um esporte de contato, né? E aí, conforme o tempo vai passando, eles vão crescendo, eles vão focando e participando do cenário competitivo olímpico aí do estado, do nacional também, maneiro. Fernando, você falou que o tratamento psicológico que você faz com eles é como a vida, né? E a vida realmente a gente vai aprender, vai bater, vai cair, vai levantar, enfim. Você diria que a vida, ela foi uma professora ou ela foi dura com você ou com essas crianças, enfim, que você hoje treina? Particularmente comigo ela foi os dois. Ela foi tão dura que virou minha maior professora, né? A vida comigo teve alguns momentos duros que me fizeram, de verdade, as maiores lições da minha vida eu aprendi foi na dureza da dor dela mesmo. Então eu posso dizer que foram as duas na minha vida, minha professora também. Fernando, eu tenho aqui uma frase que foi dita por você, tá? Eu vou ler. Era uma sequência de derrotas. Quando você tem uma doença como essa, você não guarda nada além de dívidas. Você só perde. Não guarda dinheiro, não guarda casa, não guarda esperança. Essa frase foi dita por você. Quando, Fernando, você lembra em que momento da sua vida você teve essa consciência aqui para falar essa frase? É porque na minha vida eu vim de uma família de classe média, né? Meu pai era chaveiro, minha mãe secretária. Eu não vim da dureza mesmo, né? Do difícil, né? Que eu vejo muitos moleques hoje e muitas meninas que chegam no meu ginásio chegar, né? De uma periferia mais sofrida. Porque a periferia hoje aqui no Brasil, ela, mesmo sendo periferia, muda muito, né? Porque as classes sociais dentro da periferia, elas também são diferentes, né? Tem pessoas com mais poder, menos poder, mas eu tinha uma condição boa quando no primário eu cheguei a estudar em colégios particulares, tudo. E então eu tive uma vida boa. Eu só fui para uma vida boa, assim, não, uma vida normal, tranquila. É que eu comecei muito cedo ficar na rua, tudo, né? Eu só fui parar para prestar atenção nisso depois de muito mais velho, depois de olhar para a minha vida com mais clareza e hoje ser, graças a Deus, um cara de sucesso naquilo que eu faço, aqui dentro do esporte, tudo eu acabo tendo essa visão mesmo. Porque o que eu colecionei na minha época de dependência química foram problemas, dívidas, né, e solidão, né? Eu só fui parar para prestar atenção que eu precisava realmente dar a volta por cima e da minha história mesmo, né? Porque o único representante da minha vida sou eu mesmo. Depois que eu estava nessa situação de acabar morando na rua, não ter onde ficar, tudo. Então, hoje, mais velho, mais maduro, eu consigo ter uma clareza de que eu só sou o que sou hoje graças ao fundo do poço, graças a perder tudo, graças a não ter nem aonde dormir alguns dias, né? Então, hoje eu consigo pensar nisso, né? Jovem, a gente é emocionado, acaba lidando muito com a emoção, né? Por isso que eu falo que a dependência química é uma doença, né? Que tem que ser tratada com carinho e com respeito, porque não é algo que dá e passa, né? O cara que usou droga 10 anos na vida dele é algo que fica marcado na vida dele, onde ele tem que aprender a tomar cuidados, a frequentar lugares onde ele se sinta confortável. Hoje eu continuo usando drogas, né? Até para controlar a minha ansiedade, porque os remédios eles também são drogas, né? Então, hoje eu tenho controle de tudo, mas eu só consegui enxergar depois de muito mais velho mesmo, depois de ter passado por esse vale da sombra e conseguido hoje estar bem para contar essa história.
Fernando, você é um caso de superação, inclusive sua história é admirável, a gente vai falar bastante dela hoje. E a gente tem algumas fotos também. Você lembra dessa foto, Fernando? Eu lembro, essa aí foi uma ação social que a gente fez lá no campo do Veracruz. Essa menina que eu tô amarrando a luva aí é a Heloísa de Paula. Heloísa de Paula, ela chegou na minha academia com 16 anos, pesando mais de 110 quilos. Ela se tornou a terceira melhor atleta do Brasil na categoria 75 quilos. Acabou indo para a Marinha do Brasil, virou atleta da Marinha do Brasil. Hoje está terminando a faculdade de Educação Física e vive do boxe. Vive de dar aula, vive tudo. Foi uma ação social que a gente fez lá no campo do Veracruz. Lindíssima essa foto, eu amo essa foto. E essa, você tá aí é lá no ginásio. Aí é no meu ginásio do Centro Esportivo Pirituba, foi a segunda unidade que eu ocupei, né? Porque, na verdade, o da SUS pelo Sim é isso, né? É pegar um espaço público que está ocioso e trocar ideia com as lideranças lá e instalar um projeto de esporte, tudo para deixar de ser um lugar vazio, e essa é Pirituba. E essa foi na minha estreia, essa foi uma campanha da marca para a minha estreia do boxe profissional. Essa foi uma foto bem legal também. Essa época eu lutava bastante. Lá no meu ginásio também, lá no Centro Esportivo Pirituba, onde é a segunda unidade, que agora virou Rede Olímpica. É o único polo que tem raízes do Centro Olímpico, é a nossa unidade lá de Pirituba do Brasil para o Fim, que agora virou Rede Olímpica, o único do estado de São Paulo, o único do Brasil a fazer essa raiz para o Centro Olímpico. Você falando de esporte, a gente tem um vídeo seu muito emocionante, você lutando boxe. Vamos ver o vídeo? Roda. Vamos. Eu treinando as meninas lá do Centro Esportivo Pirituba. Eu tô vendo aí, Fernando, que todas as idades estão treinando, né? Ou uma criança já. Esse aí é o João. Ele tem 9 anos, treina muito bem. Rodrigo, novato também. É maravilhoso fazer isso aí, formação de base, né? Pegar um jovem que está querendo conhecer alguma coisa e você ensinar ele a andar para trás, para frente, golpear. Aquela menina que apareceu com a camisa da seleção brasileira logo no comecinho é a Vitória Cristina. A Vitória Cristina é a melhor atleta do país na categoria 51 quilos juvenil. Ela é a terceira da América Latina, ela trouxe a medalha de bronze do Campeonato Sul-Americano. A gente tem vários craques lá que começaram jovenzinhos mesmo. A Vitória começou com 13 anos, 12 para 13 anos. Hoje fez 18 e é a número 1 do país. Viajou para 6 países esse ano, trouxe a medalha de bronze para o Brasil, foi com a seleção brasileira, trouxe a medalha de bronze. Então, bem maneiro. Fernando, você é um herói, você é inspiração, assim, não só para essas crianças que você treina, mas para outras crianças que conhecem a sua história, que quer seguir a carreira do boxe, né? Tem muitas crianças que nascem com o sonho do esporte, que veem no esporte uma alternativa para a vida, ou crianças que nasceram com o dom mesmo, né? E elas com certeza se inspiram em você para ser um lutador. Como é para você essa responsabilidade, assim, tantas crianças que estão ali olhando a sua história e querendo seguir o seu caminho, né? Eu fico muito confortável, assim, porque eu sou esse cara vida real, assim, esse tiozão mais velho para os moleques que falam o papo real mesmo, olhando na bolinha do olho, porque eu passei por muitas coisas nessa vida. Eu falo que, né, tô com 40 anos, mas parece que eu tenho 80, que eu já vivi tanto, então eu tenho muita ideia para trocar com eles, né? Então eles se veem em mim porque eu sei de qualquer papo desses que um jovem passa na vida, porque o jovem ele é formado nas experiências, né? Às vezes as boas, as ruins, e não é por causa disso que ele vai ficar safo, né? As experiências ruins estão aí, o jovem é assim, desbravador, quer descobrir tudo, então eu tenho uma liberdade assim, de trocar uma ideia com eles, bolinha no olho, de quando tá indo por um caminho meio estranho, fala, mano, chega aqui, vem calma, não é assim, bate cabeça, e de chorar junto, gritar junto, brigar junto, treinar junto. A gente é quase uma família, né? Os atletas começaram muito jovens, estão até hoje,
Os que não lutam mais hoje estão terminando suas faculdades, né? Como no caso da Heloísa, aí está no último semestre da educação física. Então, a gente convive uma vida. Eu sou tipo um irmãozão mais velho, um tiozão, daqueles bravo, vida louca, que tá sempre aí para dar carinho, mas também puxar a orelha. Então, eles é minha família também. Na verdade, eu acho que são mais eles que me ajudam do que eu ajudo eles, porque eu falo tanto que isso fica voltando pro meu ouvido toda hora, e eu acabo eu mesmo não tropeçando na minha vida e na minha cabeça, né? Eu ia falar isso, você ensina e você aprende também. E tudo isso que você falou torna você mais responsável, assim, por eles, porque eles terem abertura de conversar com você, de se abrir com você, de ter você como irmão, um pai, um amigo, muitas vezes, isso é uma responsabilidade grande. Fernando, eu vou chamar uma homenagem que a gente tem para você aqui. Às vezes a vida nos prega cada peça, mas será que é a vida? Ou somos nós mesmos? Afinal, nós temos livre-arbítrio. E que bom, né? Eu preciso me lembrar dos meus deslizes, do que eu vivi, porque com isso eu trago 3 certezas comigo. A primeira, não quero e não preciso disso para minha vida. A segunda, preciso evitar que jovens entrem nesse mundo. E a terceira certeza que o Bolacha tem é: vou fazer de tudo para tirar qualquer pessoa deste submundo. O Fernando viu o quanto é importante uma família. Mas ele entendeu que ele precisava das dificuldades, porque foram nesses momentos que ele entendeu que ele poderia ter um corpo, uma mente, uma alma indestrutível. E que o que não mata, fortalece. E quando você ouvir falar em Fernando Menoncelo ou simplesmente Fernando Bolacha, você simplesmente vai pensar: esse cara é um campeão. Porque ele venceu além dos ringues, ele venceu a batalha da vida, a batalha também de outras vidas das pessoas que ele tanto ajudou. E quem diria que aquele cara que passou pelo vício, morou na rua, que muitas pessoas já não tinham mais esperança, iria dar um novo rumo à sua vida. Ele seria o Fernando Menoncelo ou simplesmente o Bolacha. E a partir daí, ele quis realmente fazer a diferença. De lutador de boxe, passou a treinador, cuidando de um projeto lindo chamado Das Ruas para os Ringues, cuidando da Seleção Brasileira Olímpica de Boxe, onde com certeza faz mais do que vitoriosos no ringue, mas também na vida. E com tanta sensibilidade e talento, com tanta experiência de vida, ele mostrou que pode atuar em muitas outras áreas. E hoje é também apresentador da Vem TV, da TV Guarulhos e ainda repórter da Ronaldo TV. Só precisamos querer. Fernando Bolacha, eu poderia dizer muita coisa sobre você. Que você é o cara, que você é um grande campeão, que você é brabo pra caramba. Mas eu prefiro dizer que você é águia, cheio de sabedoria, enxerga longe, enxerga do alto, enxerga almas. Parabéns, guerreiro. Precisamos de mais exemplos como você. Parabéns, Bolacha. A você, toda a nossa gratidão, admiração e respeito. Meu Deus, eu me emocionei Ai, aqui. que maneiro. Fernando, que história maneiríssimo. admirável, viu? Olha, gente, a gente precisa respirar um pouquinho aqui. Muita emoção nesse programa hoje. Eu vou chamar um comercial e na volta, a gente já volta botando a mão na massa, fazendo a nossa proteína aqui, tá? Rapidinho a gente volta. Nossa manhã de quinta-feira agora tem um gosto especial. Entrevistas. Eu, meu convidado especial e você. Temos também o quadro Dias em 1 Minuto, com o Dr. Gustavo Dias, dando dicas sobre saúde que vão mudar a sua vida. Pega papel e caneta. Cada semana vamos aprender uma culinária saudável para deixar sua vida com mais sabor.
e o Alex Ferreira com variedades sobre o mundo que vão te deixar mais informado. Temos música, diversão, risada solta. Esperamos você toda quinta-feira às 9 horas da manhã no Mais Saúde com Menos Ingredientes. Voltamos. Muita emoção nesse programa hoje. Bom, a gente está aqui com um atleta, boxeador. Então, o que a gente vai cozinhar? Uma proteína. A gente sabe que a proteína ela é responsável pelos nossos músculos, né? Pelas vitaminas, enfim. Proteína é bom para quem malha, para quem não malha, é bom para todo mundo, faz parte do nosso dia a dia, deve ser incluído no nosso dia a dia, na principal refeição do dia, né? Ou almoço ou a janta, a gente deve estar ingerindo algum tipo de proteína. Hoje, para cozinhar com o Fernando, eu trouxe um filé aqui. E a gente vai fazer uma coisa bem simples, um filé acebolado com tomate. Bem prático para quem vai lutar, precisa ingerir uma proteína para entrar no ringue bem forte. Fernando, tá preparado para cozinhar comigo? Tô preparadíssimo, ansioso para fazer essa carninha que eu adoro. Então vamos lá. Fernando, você tem algum segredo para fazer carne, essas coisas? Não, ou na verdade você faz não. de Eu forma sou simples mesmo? eu sou aquele cozinheiro que se vira, sabe? Não aquele expert bom mesmo de cozinha, mas aquele que precisou, sai uma comidinha ali. Então é bem o nosso programa mesmo, mais com menos. Mais saúde com menos ingredientes. Bom, eu já tô aqui com a minha panelinha, eu vou ligar o fogo, bora fazendo junto, tá? Vamos fazer junto. Eu vou colocar aqui só um pouquinho de óleo de coco, na verdade o meu é óleo de abacate, só pra untar um pouquinho a panela. Dá uma misturada aqui, só pra melar um pouquinho mesmo. E, Fernanda, eu vou começar dourando a cebola e o alho, tá? Como é que você tá aí? Eu tô aqui esquentando o óleo e vou nessa mesma. Eu vou jogar a cebola primeiro e depois dar aquela douradinha no óleo. Vou junto com você, rapaz. Me ajuda aí que eu sou desenrolado, mas não me não. Não, vamos juntos. Eu já coloquei a cebola e o alho aqui. Vou dar uma dourada neles. Não demora muito. Tá me acompanhando aí? Tá dourando também? Tô dourando aqui a cebolinha aqui, tá mais lentinha aqui, mas tá. Agora eu vou jogar o alho. Vamos conversando enquanto a gente tá aqui fazendo a nossa cebolinha. Lembra a casa da minha avó? Minha avó adorava cozinhar com todo mundo perto ali, falando, todo mundo falando. É bem coisa de vó mesmo. Não é? Bem coisa de vó. Gostoso. Gostoso, né? Eu vou até colocar mais um pouquinho de óleo de abacate. Já tá subindo até o barulhinho aqui no meu. Tá, aqui também. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Me fala sobre o padre Simone Bernardi. Ele foi uma pessoa importante na sua vida, né? Meu Deus, importante, né? Ele é meu Deus na Terra. Ele é aquele lugar onde ele fica lá, que é o Arsenal da Esperança, é a minha igreja real da Terra. É onde vou lá para lembrar o meu passado, tirar minhas aflições, ter um papo amigo. Eu amo aquela casa. Padre Simon é uma luz na Terra. Um Simone italiano, Padre Simone, maneiríssimo, eu amo ele. Ele te ajudou, Fernando, nessa sua reconstrução, vamos dizer assim, até para você
criar o projeto? Não, na verdade, o Padre Simon, ele é italiano, ele é coordenador do Arsenal da Esperança. O Arsenal da Esperança é um abrigo para moradores de rua, né? Mas ele é construído ali onde era também o centro de acolhida dos imigrantes. Na época de São Paulo, o pessoal vinha da Segunda Guerra, né, Mundial, os italianos, tudo, ele era um centro de acolhida. E o Arsenal da Esperança aqui está ali, tanto é que está atrás da casa do Museu dos Imigrantes, ali na Moca, né? Que também é uma casa em Turim, né? Que foi a primeira lá. E ele veio para cá, ele é um cara que cuida dessa casa, só que essa casa hoje ela é referência quase que no mundo, né? Pelo jeito que eles trabalham, porque lá é um abrigo para moradores de rua, mas os moradores de rua que vão querendo ter uma oportunidade, eles vão encaminhando para cursos, né? Então eu acabei fazendo lá dentro, eu acabei trabalhando, fazendo curso do Senai, tendo um lugar para passar as noites, para não ter que dormir na rua, né? E de dia tinha algumas oportunidades, como fazer os bicos, de fazer curso, e eu fui abraçando tudo que eu tinha. O Padre Simon, para mim, hoje é o meu melhor amigo, meu Deus, minha igreja aqui na Terra, né? Uma ligação direta com Deus. E deve ser um orgulho para ele te ver hoje, né, Fernando? Sendo inspiração para tantas crianças, para tantas pessoas. Ele deve, nossa, ficar super orgulhoso da criação dele, a criatura e o criador. Sim, mas como eu, tenho muitas histórias lá, sabe, de pessoas que vieram também na maior dificuldade se ergueu, porque é o que eu falei, é uma casa que dá oportunidade. Porque às vezes a pessoa está na rua e não é porque não tem nada ou não quer saber de nada, às vezes aquele tempo, aquela dificuldade, ou aquele fundo de poço, algum motivo tem atrás do ser humano, né? Então, ele escuta, e essa é a maior qualidade dele e daquele lugar abençoado, né? Que fica ali na Moca, ali do lado do viaduto da Radial Leste, ali, para Machado. Muito legal, quem quiser conhecer, chama o albergue, chama Arsenal da Esperança. Tem no Instagram também. Arsenal, acho que é underline da Esperança. A gente vai colocar aqui embaixo o Instagram. Fernando, eu coloquei o meu tomate já. E vou colocar um pouquinho de sal. Tá bom. Eu vou fazer o meu com brócolis e cenoura. Tudo bem? Tudo bem. Ai, maravilha aí. Quero que... que delícia. Né? Tinha aqui, eu já vou usar. O meu tá bonitão aqui, viu? E agora eu vou colocar o bife, né? Porque é uma comidinha rápida e prática. Verdade, né? Tranquilinho de fazer. É bom para quem vai treinar, Fernando? Nossa, proteína é tudo, né? Você que tem que ver. Proteína, eu acho que para quem usa muita força muscular, para quem treina legal, né? Eu acho que a proteína é tudo, né? Tem muita... Hoje, né, as pessoas falam muito de usar a mesma proteína do ovo, mas eu não entendo muito, mas eu acho que a proteína da carne, ela dá aquele gás a mais, sabe? Comer uns 3 pedaços de bife e treinar. Parece que ela é diferenciada das outras, né? É verdade. Eu coloquei aqui meu filme muito famoso de boxe que é tem um filme muito famoso de boxe que em português é A Luta pela Esperança, mas o nome dele mesmo é Cinderella Man, que é uma história real de um boxeador, Johnny Bravo, que passou pela recessão na época da Segunda Guerra, tudo, e ele foi lutar o título do mundo e a única coisa que ele pediu antes foi isso, uns 3, 4, 5 bons pedaços de bife que era luta dele para lutar. Fernando, me conta que em 2013, eu vou voltar bastante agora mais uma vez.
Em 2013, você Tá bom. errou o caminho de onde você estava indo e encontrou uma escola Sim. de boxe. E isso eu sei que mudou Sim. sua vida também. Como foi isso? Tipo, errei o caminho, entrei numa escola de boxe. Foi ali, porque o albergue que eu tô falando, que é do Padre Simon, o Arsenal da Esperança, fica ali na Moca, né? Fica ali na Moca, do lado do viaduto do Alcântara Machado, ali na Radial Leste. E eu fazia curso do Senai, eu fazia o Pronatec, que eles me encaminharam nas vagas para fazer o Pronatec, que é um plano do Estado, né, de cursos com umas cotas gratuitas, então eu fazia lá de operador de viajeiro, morando no albergue. E andando com a cabeça a milhão, pensando no futuro, tudo, eu passei por debaixo, eu vinha por cima, mas eu peguei ali, acho que é Rua das... esqueci o nome daquela rua. E peguei a ruazinha do lado, que fica a academia de boxe do Garrido, debaixo do viaduto Alcântara Machado. Hoje ele faleceu, o Garrido esse ano, né? Mas ele viveu por lá fazendo boxe muitos anos, debaixo do viaduto Alcântara Machado, que foi um lugar que ele ocupou também, né? Um lugar que era cheio de criminalidade, tudo. Ele ocupou, transformou numa academia de boxe e dá aula para pessoa que não tem condição de pagar academia, os moradores de rua da região, tudo. Fez vários campeões, filho dele foi campeão. E aí eu passei ali, errei o caminho e achei lá. Quando eu olhei, foi muito engraçado, eu lembro disso bem na minha cabeça, porque foi tipo uma imagem, sabe, de filme. Eu saí correndo pra academia, eu tava pensando tipo, sei lá, sabe, parecia que Deus tava dando um sinal, ó, acendeu aquele luminoso ali do meu lado, saí correndo pra lá e perguntei como é que fazia pra treinar, que eu já tinha sido atleta. Ele ficou louco, ficou maluco, aí falou, não, mandou eu pôr a camiseta, que eu tava sem camiseta, brigou comigo, me mandou eu voltar a treinar o dia seguinte. E aí eu fui treinando, eu tava debilitado, que eu tava na rua, né, então eu tava bem magro, mas eu já tinha um pouco de técnica que eu tinha treinado, não tinha esquecido, então aí aos poucos eu fui pegando, logo depois de 15 dias eu já arrumou uma luta. Ô, Fernando, e foi lá que você recebeu o apelido de Rocky Balboa? Você já teve esse apelido também? Foi, meu, porque na verdade foi essa primeira luta, eu tava magro, tudo, e eu sabia boxear, então eu aguentava, eu fazia boas defesas, tudo, mas eu não tava com preparação física nenhuma, né, então eu apanhei 3 rounds e fui me virando e não caí, apanhei, e não caí, passava golpe, no finalzinho do round eu fui quase que virando a luta e fui apanhando. O pessoal do viaduto, que era a torcida grande ali de moradores da região, de comerciantes, de moradores de rua também, ficaram gritando Rocky Balboa e desci, todo mundo. Você ganhou essa luta? Animado. Eu perdi com o olho desse tamanho, fiquei ainda igual o Rocky Balboa. Eu perdi, mas foi a luta da minha vida, meu. Essa luta foi a luta da minha vida, que foi meu retorno pro boxe, foi uma luta quando eu voltei pro vestiário lá, que tinha um banheiro embaixo lá, tomei banho, acho que eu fiquei chorando por mais de 1 hora sentado naquele banheiro. Foi aquela surra que a vida precisava me dar de verdade para eu focar em alguma coisa. Acho que foi a volta mesmo, foi o que fez eu ser o que eu sou hoje. Foi aquela luta, eu ter apanhado do jeito que eu apanhei e sobrevivido no modo literal, né, que eu digo, né? Perdeu a luta, mas ganhou na vida. E não caiu, né? Porque foi ganhei até o final. É verdade. Perdi a luta e ganhei a vida. Isso foi maravilhoso. Fernando, eu vou chamar agora nosso estúdio aqui, o Alex, direto do estúdio. Alex, bem-vindo! Rafa, Fernando, como vai vocês? Eu estou adorando assistir vocês. O assunto está muito interessante. Fernando, você é um herói. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Parabéns, viu? Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Muito legal. E em luz a tudo isso que vocês estão conversando, Fernando, Rafa, eu tenho aqui no nosso arquivo, no nosso acervo, uma matéria sobre o boxe. Eu vou soltar a matéria agora, enquanto a gente está esperando esse cheiro maravilhoso da comida de vocês. E aí a gente conversa de novo quando a matéria voltar, tá certo? Sim.
O boxe ou pugilismo é um esporte de combate e arte marcial onde os lutadores usam apenas os punhos para a defesa e para o ataque. Boxeadores se trocam golpes por um tempo pré-determinado e o número de rodadas, os rounds ou os assaltos dentro de um ringue. A vitória ocorre quando um lutador aplica um nocaute no oponente ou quando o árbitro declara que um lutador é incapaz de continuar um nocaute técnico, ou se nenhum lutador ganha e o tempo passa, os juízes decidem o vencedor baseado em vários critérios de pontuação. Também há a possibilidade de interrupção médica e de desistência por parte do lutador, se a sua equipe de apoio assim o julgar. O boxe é um esporte olímpico desde 1904 e é um dos esportes profissionais mais populares do mundo. Existem traços históricos de que o esporte existe desde a antiga Grécia há mais de 4.000 anos atrás, num formato mais antigo, que foi modernizado pela Grã-Bretanha nos séculos XVI e XVII. A teoria atual é de que a palavra boxe veio da Inglaterra, do termo inglês que foi utilizado nos dicionários do ano 1000. Já o termo pugilismo vem do latim, que significa lutador com punhos. O termo boxe também é um termo genérico para esportes de combate e artes marciais, que tem algumas variações. Tem o boxe francês, tailandês, chinês, birmanês e o famoso kickboxing, de alguns outros. Grandes nomes brasileiros deixaram sua marca na história do boxe mundial. Desde então, em 1922, leis proibiram o boxe e até mesmo o Clube Esperia, logo após a revogação da lei que o proibia. A criação do ginásio do Pacaembu em 1940 e o estouro do boxe em 1950. A lenda Eder Joffre das décadas de 60 e 90, o número 1 do mundo na categoria, que perdeu o título e reconquistou pela segunda vez. Em 1980 foi a vez de Maguila, ou Miguel de Oliveira, virando um espetáculo em massa com as grandes transmissões de televisão. Em 1990 tivemos o Arcelino Popó Freitas, da periferia da capital baiana. Ele lutou 81 vezes, perdendo apenas 3. Esporte que requer altíssima resistência, estratégia e psicologia, também é responsável por ajudar pessoas a saírem das ruas para os ringues. Eu tenho que admitir, viu, Fernando? Quando eu estava assistindo o seu vídeo, eu também me emocionei atrás das câmeras. Foi muito legal. Mas olha, enquanto vocês estão cozinhando aí, eu vou voltar a câmera para a Rafa, que vocês têm assuntos muito mais interessantes para conversar. Um grande abraço para vocês. Hein? Tão interessantes quanto. Tchau. Tchau, Alex. Obrigada. Fernando, você tem inspirações em outros atletas do boxe, como o Popó, por exemplo, o Mike Tyson? Quem é assim o seu ídolo? Teve alguém que você se inspirou no início, que você falou, eu quero ganhar lutas como ele, quero seguir esse tipo de carreira? Teve isso ou não? Você foi seguindo o seu próprio caminho? Não, teve sim, eu sempre tive muitas inspirações. Meu avô sempre falou muito de boxe, meu avô era um grande fã do Eder Joffre, do Miguel de Oliveira, do Servírio de Oliveira, que do Sertão também, que foi um campeão baiano, Popó. Então, a gente teve muitas referências boas no Brasil, assim, que eu tenho bem claro, assim, das histórias, das lutas, das fitas que a gente assistia juntos. Então, eu tenho uma memória afetiva de lutas mais antigas dessas referências, né, que foram os nossos primeiros campeões. Tive bastante. Lá de fora eu me inspirava bastante em alguns atletas também. Gostava muito de Oscar de la Hoya. Gostava muito do boxe mexicano em si, né? Então, muitas estrelas o México fez com o boxe do estilo mexicano de lutar. Então, gostava muito também de assistir. E no Brasil, hoje, enquanto treinador, eu me inspiro nessa nova geração olímpica que o Brasil tem, que são atletas extremamente campeões. Hoje o Brasil pode bater no peito com orgulho e falar que é referência do boxe olímpico lá fora, porque graças a Deus o boxe olímpico foi o esporte que mais trouxe resultado nas últimas Olimpíadas para o Brasil. A gente vem fazendo um grande cenário, qualquer campeonato internacional que o Brasil participa sempre volta no pódio com equipe. Esse último campeonato que teve... o Brasil voltou em primeiro lugar por equipe, né? Então
se eu não me engano, foram 6 medalhas de ouro, 2 de prata, então é um resultado bem expressivo para um boxe que aqui no Brasil o boxe moderno que fala, ele é mais moderno ainda, né? Porque tivemos lá primeira medalha com o Servílio de Oliveira, né? Medalha de bronze, né? E conseguimos a medalha de ouro agora com o Robson Conceição. Então, olha quantos anos se passou e para a gente ter hoje um bom trabalho e ter um bom nome no cenário internacional e mundial, aí, graças ao trabalho desses caras aí que vieram primeiro. Ô, Fernando, e você chegou a conhecer algum deles? Você conheceu algum desses ídolos? Conheci todos. Eu tive o prazer e a honra de ter na festa de um ano da minha academia o Éder Joffre lá, fazendo uma brincadeira e trocando ideia com todo mundo nos campeonatos. Nas minhas lutas mesmo, eu já tive o prazer de ter uma foto lá com todos esses abraçados numa luta minha lá em Santos, Éder Joffre, Servílio de Oliveira e Miguel de Oliveira, né? Tive o prazer de ter os 3 no meu CT de Pirituba, que é o CT mais novo que a gente tem, que tem 4 anos. Tive o prazer de ter todos eles lá, essas referências, né? Então, é o máximo, né? Você viveu uma história de esporte e depois ter esses caras. E isso, inclusive, Fernando, aumenta a sua responsabilidade, porque assim, você sentiu a emoção de conhecer um ídolo seu, então você consegue imaginar e sentir o que essas pessoas que têm você como ídolo sentem quando te conhecem, né? Então, imagina a emoção delas de estarem conhecendo você, porque hoje você é para elas o que essas pessoas foram para você um dia, né? Ai, sim, eu não fui tão campeão igual essas lendas aí, né? Mas eu costumo reparar mesmo na molecada lá quando me vê e de estar sempre feliz, animado, que sabe que vai aprender uma coisa nova. Eu tento fazer o melhor que eu posso para mim, para eles, né? E é uma responsabilidade, né? Às vezes né, tem que tomar cuidado porque com o que vai falar, às vezes, para você sempre dar o papo certo e reto, assim, para entrar com carinho no coração dessa molecada nova aí, que é o futuro do esporte, né? Quanto mais jovem, mais você atrair, quanto mais jovem você atrair para o seu ginásio, com certeza o futuro do esporte está garantido que mais gente vai falar de boxe. E como é, Fernando, essa relação assim? Você um dia foi aprendiz, agora você é o mestre. Como é essa relação com essas crianças, assim? Porque eu sei que no boxe e no esporte em geral, né? Você virar campeão, passar por fases no esporte, ela não é indolor. Então, assim, eles passam por dificuldades, superações físicas, emocionais. Muitas crianças têm que deixar a escola um pouquinho de lado, se adaptar um pouquinho na escola. As escolas, elas não são preparadas para atender um esportista, um medalhista, porque a escola não para porque tem uma criança. O que deveria ser revisto, na verdade, porque é uma profissão, sim, as crianças estão correndo atrás do sonho e a escola prepara para fazer profissões tradicionais, mas o esporte que salva, enfim, que cura, que deve ser uma coisa mais debatida. Quando você chega na escola e fala, olha, eu estou treinando para o boxe, a escola não para por você. Então tem muita gente que tem que deixar a escola, ir para supletivo, etc. Como sim, é essa relação sua hoje de mestre com os seus aprendizes? Na verdade, não é nem com os aprendizes, é com as lideranças, que aí eu caio para dentro, vou para cima. Hoje estão em poucas escolas que dão incentivo, mas a gente tem algumas aqui no caso, por exemplo, da Vitória, que esse ano termina o ensino médio, aí ela teve muitas viagens com a seleção brasileira, então eu mesmo tive que ir lá na diretoria, levar as convocações, bater um papo e falar da importância, falar, ó, diretora, a senhora precisa achar um outro meio, porque ela é uma atleta de referência, importante para o esporte, importante para o colégio ter um atleta como destaque, né? Tudo, então ela foi sendo mais maleável e aceitando as convocações, abonando as faltas. A gente tem uma faculdade aqui, a Uni Santana, tem mais, mas aqui eu conheço que as minhas meninas participam do programa de bolsa lá, por terem sido atletas ranqueadas no cenário nacional. A Uni Santana, elas têm
uma bolsa lá expressiva, porque é de 70%, então, e estão terminando o curso. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem bons programas de esporte, como o do Ministério do Esporte, que é o Bolsa Atleta, que para atletas pódio em campeonatos nacionais já tenham direito a receber uma bolsa, que é um valor mensal dividido durante o ano, que já consegue pagar uma condução, pagar uma alimentação ou até uma passagem assim. E então a gente tem bons programas, mas eu acho que falta muito ainda, falta as escolas, mesmo como acontece no cenário internacional, né? As faculdades fazerem de tudo para terem os melhores atletas nas suas universidades, de correrem atrás para formarem seus times. E isso não só de boxe, de todos os esportes, porque, de novo, eu vou falar, quanto mais ídolo a gente tiver pelo caminho do esporte, caminho do bem, é mais uma sociedade da hora a gente faz lá para frente, né? Eu sempre vou correndo atrás, as bolsas eu fui atrás de quem tinha bolsa. Eu sempre desbravo isso para minha equipe lá e para minha comunidade, porque eu sei que é importante, né? Eu sinto falta demais, né? Ou ia ser legal ver muitos e-mails chegando e vem aqui fazer um vestibular com a gente, vem aqui que a gente quer ter um atleta igual você estudando com a gente, como acontece ali, né, como acontece fora do país, isso é um sonho, mas a gente tem que trabalhar para isso ser realidade durante o tempo, é para isso que eu trabalho, para que isso seja realidade daqui a um tempo. É isso aí, criar uma geração no esporte, né? Tendo o esporte de forma mais forte e consistente na vida das crianças. Fernando, eu vou chamar um quadro, Dias em 1 Minuto, onde o Dr. Gustavo Dias tem um recadinho pra gente. Muitos homens, na faixa etária dos 45 anos, 55 anos, entram num período de declínio hormonal, de queda dos níveis fisiológicos da testosterona, entrando na fase chamada andropausa. Ela se inicia nessa faixa etária e pode perdurar por toda a vida do homem. Esses pacientes se apresentam no consultório com quadros de fadiga, cansaço, desânimo, irritabilidade, alterações do sono, perda de massa muscular. Assim, os homens nessa faixa etária devem buscar o acompanhamento médico, né, do seu urologista, de um endocrinologista ou de um médico da família, para que faça esse diagnóstico e controle os níveis de testosterona, reponha vitaminas, recomende uma atividade física regular, combata esses sinais e sintomas, que às vezes envolvem até alterações de comportamento. Muitos desses homens ficam em estágio de depressão, precisando de um tratamento clínico e de um acompanhamento adequado para envelhecer com segurança, com saúde e tendo hábitos de vida que sejam saudáveis para ele e para o entorno, para a sua família. Tá vendo? Nosso programa também é Informação e Saúde com o Dr. Gustavo. Eu vou chamar um comercial rapidinho e na volta a gente vai se deliciar. Ô Fernando, voltamos. Fernando, como tá aí os preparativos? Como tá seu filé? Tá pronto? Porque o meu tá quase aqui. Tá pronto já, tá pronto o meu. Tá pronto? Fernando, você falou aqui sobre a dificuldade, né? A gente estava falando sobre a dificuldade nas escolas, dos atletas, etc. A gente sabe que a vida de atleta não é fácil. Como é essa questão de patrocínio, por exemplo? Porque a gente tem muitos talentos, você tem muitos talentos na sua academia, né? A gente tem no Brasil muitos talentos, mas nem todos chegam a Olimpíadas, nem todos conseguem chegar lá, né? E a gente sabe que não é fácil, tem que deixar a escola, etc. Como é essa questão de patrocínio, por exemplo, para o boxe? O patrocínio, na verdade, o patrocínio é bom,
alguns atletas, eles conseguem quando já estão na fase do elite, né? Que é acima de 19 anos, porque já passou. O problema do patrocínio esportivo, quer dizer, não é um problema, é importante ter, e temos muitos bons hoje aí para os atletas renomados, mas o importante é ter os patrocínios para os projetos, porque como é que você vai falar para uma mãe de um atleta da periferia para ele não trabalhar quando tiver 16 anos, 17 anos? A maioria desses meninos, eles precisam fazer uma correria, lavar um carro, trabalhar de ajudante em alguma coisa, que é para levar uma renda. E aí eu tenho muitos jovens atletas lá que às vezes precisam trabalhar, né? E como é que você vai dizer para uma mãe que, pô, não, mãe, espera aí, o seu filho não deixa ele trabalhar agora, ele vai desenvolver, mas isso é um tempo. Porque para estar numa fase esportiva boa leva um tempo, né? Então o jovem começa com 12 anos lá na academia, quando ele estiver com 15, 16 anos, ele vai estar participando dos primeiros anos das competições de cadete. Quando ele tiver 17, 18 anos, são os anos do juvenil ainda. Então ele vai colher um bom resultado de verdade nessa época de juvenil e cadete. Muitas mães da periferia precisam que os seus filhos ou cuidem dos irmãos que ele tem enquanto faz as tarefas domésticas, ou precisam que eles saiam para a rua para ajudar a trazer uma renda extra. A gente vive no Brasil que infelizmente, e depois de uma pandemia que a gente vê muitas famílias que precisam de uma rendinha extra a mais. Então o patrocínio esportivo é maravilhoso para esses atletas que já se destacam, mas eu vejo que o patrocínio esportivo ele precisava estar mais presente também nas associações, que são aquelas que cuidam do esporte nos seus bairros, aquelas que fazem atletas e revelam para a seleção brasileira, né? Então é importante também ter na base o patrocínio esportivo, mas é maravilhoso, né? A gente tem grandes atletas, hoje os atletas olímpicos que participam no quadro da seleção olímpica permanente mesmo, eles ganham ótimos salários, ótimos patrocínios, por mérito de nome da nossa modalidade para o resto do mundo, e dizer que hoje a gente é forte no que a gente faz, mas falta um pouquinho de investimento na base. Pronto. Fernando, vamos se deliciar aqui com o nosso filé agora? Eu vou colocar que delícia, eu vou montar meu prato. Vou montar meu prato. Então. Já montei aqui meu prato. E vou cortar aqui um pedacinho. Como tá aí, Fernando? Ai, o meu tá lindíssimo. Não quero nem cortar, que é pra não estragar, que ficou bonito esse prato, hein? Ficou bonito. Olha o meu aqui. Deixa eu ver. Ai, que lindíssimo. A gente come com os olhos um pouco, né? É, a primeira, né? Então vamos lá, eu vou experimentar o meu aqui. Tá bom. O meu tá maravilhoso. Palmas pra gente! Fernando, querido, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado com a gente, por ter dividido a sua história de vitória, porque a sua história é admirável. Eu me emocionei no programa. Ai, muito obrigado. Eu que amei participar, eu que amo falar de esporte, falar de vida, eu acho que as coisas caminham junto. E também gosto muito desse ambiente da cozinha. Tava conversando aqui com minhas amigas antes, que remete muito à minha infância. Minha avó era uma senhora que adorava ficar na cozinha com a família toda, e batendo papo, e fazendo comida, e beliscando, e conversando, ia mexendo na panela, e tomava um tapa na mão. Tira a mão daí, que senão... Então, remete muito à minha infância. Saudadezinha da minha avó, que eu tenho tatuado na mão aqui, Dona Elza. Te amo pra sempre. Dona Elza, um beijo. Fernando, obrigada, querido. Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Fernando.